Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 25 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre as proporções. Existem outras constantes matemáticas além do π. Outra muito interessante é o φ, letra grega escolhida para homenagear o escultor grego chamado Fídias. Ele viveu de 490 a 430 a.C. e foi responsável pela construção de verdadeiras maravilhas, entre elas o Partenon. Infelizmente, hoje só restam suas ruínas. A estátua da deusa Atena, que ficava dentro do Partenon, e a magnífica estátua de Zeus, localizada em seu templo em Olímpia. Infelizmente, essas estátuas não resistiram até os nossos dias. Já a constante φ é outra história. Também chamada de número de ouro, é considerada como uma constante matemática para a proporção perfeita. Para quem não se lembra, uma proporção é simplesmente uma equivalência entre razões. Podemos obter um valor aproximado de φ de um retângulo de comprimento A e largura B, de tal forma que podemos montar essa seguinte proporção. Seu valor é aproximadamente 1,618. As proporções são o assunto da nossa aula de hoje. Uma curiosidade, esse retângulo contém a famosa sequência de Fibonacci e está presente em vários exemplos notáveis, como o próprio Partenon de Fídias, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a Catedral de Notre Dame e até mesmo na natureza. Bem, vamos à aula. Bem, turma, anteriormente falamos sobre a razão, e uma razão é a divisão entre dois números ou grandezas. Para quem não se lembra, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, tempo, massa, distância, largura, comprimento e assim por diante. E também que existem grandezas de naturezas distintas e grandezas de mesma natureza. Turma, vejamos agora o conceito de proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. E é só isso mesmo, é bem simples. Olha só o exemplo. Considere as seguintes frações. Tenho aqui meio e 3 sobre 6. Perceba que se eu simplificar a fração 3 sextos, dividindo por 3 no numerador e no denominador, você vai notar que meio tem o mesmo valor de 3 sextos. Então monta uma proporção. Outro exemplo. 4 quintos e 12 quinzeavos. Novamente, simplifica 12 quinzeavos para você ver. Tipo, dividindo por 3 no numerador e no denominador. Você vai ver que 4 quintos tem o mesmo valor de 12 quinzeavos. Novamente, temos uma proporção. Mais um exemplo. 3 meios e 15 décimos. Novamente, simplificando 15 décimos, você vai ver que 3 meios e 15 décimos formam novamente uma proporção. Então, resumindo, sempre que tivermos o seguinte, A sobre B tendo o mesmo valor de C sobre D, ou seja, uma igualdade de de razões, você tem uma proporção. Tem uma certa nomenclatura específica nesse caso. Costumamos dizer que o A e o D são chamados de extremos da proporção. Ok? Já o B e o C são chamados de meios da proporção. E existe uma propriedade muito interessante na proporção, chamada propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Em outras palavras, quando você tem A está para B, assim como C está para D, posso sempre fazer o seguinte. A vezes D, que é o produto dos extremos, terá o mesmo valor de B vezes C, que é o produto dos meios. Vamos testar. Na primeira proporção que eu montei, meio e 3 sextos, note que 1 vezes 6 tem o mesmo valor de 2 vezes 3. Logo, 6 é igual a 6. Na outra proporção, 4 quintos e 12 quinzeavos, note que 4 vezes 15 tem o mesmo valor de 5 vezes 12, que é 60 igual a 60. E por fim, 3 meios e 15 décimos, 3 vezes 10, que é o produto dos extremos, tem o mesmo valor de 2 vezes 15, que é o produto dos meios, pois 30 é igual a 30.
Bem, turma, vejamos agora alguns exercícios, tá? Exercício 1. A maquete de um ginásio de esportes foi construída na escala 9 por 250 avos. Ou seja, nela, cada 9 centímetros corresponde a 250 centímetros em tamanho real. Além disso, a altura da maquete é de 54 centímetros. Determine a altura real do ginásio de esportes. Bem, turma, para quem não se lembra, escala 9 sobre 250, o primeiro número sempre vai servir como referência para o modelo e o segundo número para o tamanho real. Então, quando ele fala 9 por 250, significa que o 9 é uma medida feita na maquete e o 250 é uma medida feita no mundo real. Beleza? Dá para montar a seguinte proporção. Vou chamar a altura real de H. Lembra que a proporção é uma igualdade entre razões. Então, vou pegar a razão 9 está para 250, ou seja, a medida do modelo está para a medida do tamanho real, assim como a altura do modelo, que é 54, está para H, que é a altura do tamanho real. Usando a propriedade das proporções, podemos fazer o meio pelos extremos e escrever o seguinte: 9 vezes H é igual a 54 vezes 250. Entendeu? Como é uma igualdade, dividindo dos dois lados por 9, temos que H é igual a 6 vezes 250. Ok? E aí, multiplicando 6 vezes 250, temos H é igual a 1.500. Aqui temos 1.500 em centímetros, pois as medidas foram dadas em centímetros. Mas ninguém mede a altura de um ginásio em centímetros. Então, convertendo para metro, temos o seguinte: 1.500 centímetros são 15 metros. E aí você circula a resposta. Vejamos agora o exercício 2. Em uma festa, a razão entre o número de moças e o de rapazes é 13/12. A porcentagem de rapazes na festa é... Bem, turma, agora está fazendo a razão entre moças e rapazes. Isso significa que, nessa razão, o 13 está relacionado às moças e os rapazes está relacionado... o 12 está relacionado aos rapazes. Tudo bem? Para calcular a porcentagem, eu preciso considerar o número de rapazes no total de pessoas na festa. Então, vou chamar o total de pessoas na festa de 12 mais 13, ou seja, 25. Esse 25 vai fazer o papel de 100%. Tudo bem? Montando, então, a seguinte proporção. 12 está para 25, assim como x está para 100. Aí eu vou saber qual é a porcentagem de rapazes nessa festa. Fazendo o produto dos extremos pelo produto dos meios, temos que 12 vezes 100 é igual a 25x. Dividindo os dois lados dessa igualdade por 25, temos 12 vezes 4 é igual a x. Logo, como 48 é igual a x, o número de rapazes corresponde a 48%. E aí você responde, você circula a resposta. Exercício 3. Um poste de 5,40 metros projeta uma sombra de 1,80 metros. Nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 14 metros. Beleza? Qual é a altura do prédio? Bem, nesse caso, 5,40 sobre 1,80, o 5,40 é a altura do poste e 1,80 é a sombra. Então, estou montando uma proporção em que o numerador tem a ver com a altura e o denominador tem a ver com a sombra. Como é no mesmo instante que está sendo medido em relação a um prédio, podemos montar a seguinte proporção. Que 5,40... Vou chamar a altura do prédio de H, tá? 5,40 está para 1,80, assim como H, que é a altura do prédio, está para 14, que é a sombra do prédio. Ok? Fazendo o produto dos extremos pelos meios, temos que 5,40 vezes 14 é igual a 1,80 vezes H. Dividindo dos dois lados dessa igualdade por 1,80, temos 3 vezes 14 é igual a H. Logo, 42 é igual a H. Significa que o prédio tem uma altura de 42 metros. Você circula a resposta e adivinha. Hashtag acabou.
Bem, turma, na aula de hoje, estudamos um pouco sobre as proporções. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, vamos estudar um pouco sobre a regra de 3 simples. Até a próxima aula!